Porta Escura Podcast. Eu sou André Oliveira e eu estarei conduzindo essa viagem hoje. Desde já eu peço perdão pela minha voz, como eu já falei, estou gravando cedo, assim, de manhã. Eu não estou acostumado com isso e minha voz também não está acostumada a falar de manhã. E também eu recentemente peguei uma tosse, fiquei meio adoentado aí e até agora não me sarou totalmente. Sem mais enrolação, estamos na 13ª edição desse podcast, o segundo episódio da segunda temporada. Eu não marco direito temporadas, mas estamos na segunda temporada, porque teve um hiato gigante do episódio 11 até o 12. Mas enfim, os episódios vão ser mais esporádicos porque eu tenho que trabalhar, né? Tenho que estudar. Dá trabalho fazer esse podcast, parece que não dá, mas dá trabalho. Eu pensei na ideia segunda-feira. Então segunda-feira eu assisti um filme e li a peça inteira. Tudo bem que eu fiz simultaneamente, eu fiquei acompanhando o roteiro da peça na mão enquanto eu vi o filme, porque é bem parecido. Depois eu vi outro filme no outro dia e fiquei o resto da tarde preparando o roteiro. Agora estou gravando, ainda tem mais edição, mais arte, mais upar o episódio, e dá um trabalho de uma semana cada podcast. Exagero também, né? Eu tô fazendo um podcast, não tô desenvolvendo um site. Mas enfim. Eu já falei aqui várias vezes sobre Nelson Rodrigues. Eu sempre acabo citando ele, eu sempre volto nele porque é um autor que eu li bastante. É um dos autores que eu mais li. E recentemente estou lendo a biografia dele, escrita por Rui Castro. Qual que era o nome? O Anjo Pornográfico, o nome da biografia. Bom, e eu lendo aquilo, eu cheguei no ponto que ele fala sobre a produção da peça mais famosa dele, Vestido de Noiva, e eu decidi voltar e acompanhar e fazer um podcast sobre, até porque eu estava com vontade de fazer podcast e até eu procurar um material novo não ia dar certo, então seria bom já fazer algo que eu já conhecia. Bom, para quem não sabe, Nelson foi escritor, jornalista, cronista e dramaturgo, né? Ele escreveu uma peça, não uma só, mas ele escreveu as tragédias cariocas, né? As peças dele, a maioria, em grande parte eram tragédias, né? E pelo menos todas que eu li se passavam no Rio. Foi muitas vezes considerado um escritor vulgar ou tarado, e até hoje, se você parar pra pensar, eu acho que eu nem conhecia Nelson Rodrigues, eu já tinha um professor que falava que ele era um tarado, um vulgar, e essa mentalidade que na época e até hoje as pessoas mantêm dele, né? Mas o Nelson, ele sempre usou de muita sutileza no que ele escrevia, ele nunca era pornográfico, apesar da biografia dele ser o Anjo Pornográfico, ele nunca era pornográfico no que ele escrevia, né? E ele estava relatando, ele estava, estava denunciando aquilo que ele estava vendo no Rio, no dia a dia, sabe? As tragédias, os adultérios que eram recorrentes. Tanto que mais pra frente ele vai ter uma coluna chamada A Vida Como Ela É, que ele tinha contos diários que, como ele mesmo dizia, que relatavam a vida como ela é, coisas que aconteciam. E todos os contos eram muito dolorosos, trágicos. Nelson, ele é considerado por muitos, e até por este que vos fala, como o mais importante dramaturgo do Brasil. Suas 17 peças, elas meio que constroem o teatro brasileiro como nós o conhecemos hoje em dia, seja por bem ou por mal. Ele deu início ao modernismo no teatro, mesmo a Semana de 22 tendo sido em 1922, o teatro continuou como ele era antes, né? Como ele veio do século XIX, e Nelson só em 43 que marca esse modernismo em si. Se bem que em 42 a peça dele já era bem diferente, A Mulher Sem Pecado já era bem diferente do que estava sendo feito. Bom, a produção da peça ela foi muito complicada. Mesmo com colunas do Álvaro Lins, o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade, que eu já falei aqui várias vezes, mesmo com os elogios deles no jornal, nenhum diretor achava que Vestido de Noiva era uma produção que era possível ser feita. Sabe? Porque os experimentalismos que o Nelson tinha era muito diferente, ninguém tinha visto isso.
Tanto que quando ele terminou de escrever a peça, a esposa dele que estava datilografando, ela ligava para ele no trabalho, no Globo, e perguntava, eu não tô entendendo nada, será que você não se confundiu não? E ele falou, não, vai batendo aí a máquina, meu coração, que depois eu te explico. Bom, nenhum grupo profissional se atrevia a adotar a peça porque eles achavam que era impossível, então eles não queriam fazer uma produção porca e ser ovacionado pelo público. Mas o grupo amador, chamado Os Comediantes na época, foram encarregados desse trabalho junto com o polonês Zbigniew Ziembinski, que tornou essa montagem possível. Sim, eu pesquisei como se escreve o nome dele, como se pronuncia o nome dele, e até falei errado, é Zbigniew Ziembinski, nomes poloneses. Bom, e com essa produção, eles também conseguiram arrancar 200 contos de réis do Ministério da Cultura, que na época era dirigido pelo Drummond. O Zbigniew, ele assumiu essa peça porque a primeira peça do Nelson, todo mundo reclamou da montagem. Apesar de todo mundo elogiava a peça, elogiava o enredo, mas a montagem feita por... eu não lembro o nome, mas era Abadi é o nome do produtor. Todo mundo falava que foi uma montagem pobre. Na época houve grande boicote por parte das companhias de teatro, porque era uma produção que era caríssima, né, financiada pelo governo, e foi feita por uma trupe amadora. Não era comum também, naquela época, o governo bancar o teatro, bancar peças da forma como ele é hoje em dia. Então, houve muita polêmica na época, até porque estavam dando para um grupo amador. Os grupos profissionais sofriam para conseguir isso, e o grupo amador conseguiu. Vestido de Noiva era uma peça que já era famosa antes mesmo de estrear, porque Nelson tinha muitos amigos em outros jornais que faziam propaganda diária da peça, e ainda mais que ele trabalhava no Globo, que também era uma peça de um dos redatores dele, então eles falavam que até nos anúncios assim de comida falavam sobre Vestido de Noiva. Agora falando mais diretamente sobre a peça. A peça ela se passava em 3 planos: realidade, memória e alucinação, tendo diversas trocas instantâneas de plano para plano. Na época, isso não era algo muito bem... isso era executável tipo no cinema, porque naquela época tinha acabado de sair o Cidadão Kane era um exemplo disso. Tinha essas passagens de tempo, mas fazer isso ao vivo, um palco de teatro, porque, por exemplo, a personagem principal, a Laíde, tinha cenas que ela estava com roupa normal e em um segundo ela já estava com roupa de noiva. Ficava alternando nisso e, cara, era uma coisa bem difícil de se fazer. Mas o Zbigniew conseguiu fazer. Mas do que se tratava essa peça? Eu já falei sobre a simultaneidade de planos. Então, a ação ela se passa na realidade, mas essa parte não é tão bem marcada. O foco é na memória e na alucinação da Laíde, né? No começo da peça ela já é atropelada e está sendo operada. Esse é o plano da realidade. No delírio que ela tem, aparecem outros personagens. A sua irmã Lúcia, cujo namorado a Laíde roubou e com quem ela se casou, que é o Pedro, né? Que é o homem e que continua mantendo o caso com a Lúcia. E a Madame Clessy, que é uma cafetina morta pelo namorado em 1905, e o diário a Laíde encontrou no baú deixado no sótão de sua casa. A mulher morta no passado revive e conversa com os personagens da ação real, que se passa em 1943, que é o ano que a peça estreou. Agora, indo mais a fundo no enredo, a Laíde, que esse nome foi dado porque era o nome de uma filha de uma vizinha dele da época, Dona Laura, que essa menina morreu, né? Morreu cedo ainda, a Laíde. E tanto que na peça a mãe da Laíde também se chama Dona Laura. A Laíde ficou obcecada por esse diário que ela encontrou da Madame Clessy, e o que faz a Madame Clessy surgir nas alucinações dela. A peça, após alguns gritos e barulhos de batida e de som de ambulância, começa com a Laíde procurando por Madame Clessy numa espécie de cabaré. Pouco antes de encontrar a Madame, ela encontra um homem vestido de preto que se parece muito com seu marido. A característica mais marcante que tem da personagem da Laíde, ela aparece como uma mulher extremamente fragmentada
Ela vai da inocência à sedução, depois ela tem rompantes histéricos de raiva, e depois ela volta a ser meiga. Repara bem na cena que eu vou colocar agora. Você é nova aqui? Não, não sou nova. Não tinha me visto ainda? Não. Pois admira. Estou aqui, deixa eu ver, faz uns 3 meses. Agora eu me lembro perfeitamente. Lembra-se de mim. Claro que eu me lembro. Mentiroso. O quê? Desculpe, doutor, ela é louca. Madame não gosta disso. Como é que põe uma louca para trabalhar aqui? Mentiroso. Diga se já me viu alguma vez. Diga se tem coragem. Me queixar a Madame Clessy, isso não está direito. Eu não disse? Diga, já me viu? Eu devia esbofeteá-lo. Eu quero ver. Mas não quero. Está sorrindo, viu? Aquilo que eu disse não foi nada. Então vamos sentar? Está sorrindo sem vontade nenhuma. Vou com você, nem sei porquê. Só assim. Vamos, meu amor. Bom, depois da Lady ter encontrado Madame Clessy pela primeira vez, ela visita sua primeira memória, a de que ela matou o marido. O que mais pra frente a gente vê que é confusão da sua mente, ela não realmente matou o marido. Depois disso, o plano da memória se limita ao caso da Madame Clessy e o velório dela, e as lembranças do casamento de Alaide. Tudo isso fica alternando com os planos da realidade dos médicos tentando salvar a Alaide e os jornalistas que já se preparavam para anunciar a morte dela. Madame Clessy, que eu já citei aqui várias vezes, vou explicar um pouco sobre ela. Ela é uma cafetina de cerca de 50 anos, mais ou menos, que na peça ela tem um caso com um garoto de 17. Esse que é um romântico desesperado, e ele faz diversas referências aos dois para eles fazerem um pacto de suicídio. Ela recua, ela na verdade realmente cogita fazer isso com o garoto, mas ela recua e ele assassina ela dando navalhadas no rosto. Nelson, ele era obcecado por esse tema, que eram jovens fazendo pacto de suicídio. No começo da sua carreira de jornalista, ele começou bem cedo, aos 13 anos ele já era jornalista, ele sempre noticiava esse tipo de caso. Ele pedia, né, na verdade, para quando houver esse caso, deixa que eu noticio. Ele cuidava mais da parte policial. E esse era o caso que ele mais noticiava, né, juntamente com os casos que eram dos maridos que assassinavam as esposas depois de descobrir que eram traídos. Esses temas vão sempre voltar durante toda a obra do Nelson. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre o enredo em si. Eu já contei bastante, mas nada que estrague. Mesmo se eu contasse a peça inteira, não ia estragar a experiência de vocês assistirem ou lerem. E já já eu vou dar recomendações do que vocês devem assistir sobre o Nelson. Eu recomendo a todos que leiam a peça. Isso não tem erro. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a habilidade do Nelson ao escrever essa peça, né? Ele escreveu essa peça inteira em 6 dias. Foi bem rápido. Ele escrevia, acho que era metade de um ato por dia, né? Um ato a cada 2 dias. E o Roberto Marinho, que era dono do Globo, tanto que ele funda a Rede Globo, na época ele comenta com o Nelson que ele tinha de parar com essa mania de gênio incompreendido. Nelson ele foi revolucionário no Teatro Nacional, revolucionário do bom sentido. Ele mudou de forma impensável, porque o que acontece? Todas as peças que estreavam no Brasil eram comédia de costumes batida, sabe? Aquela coisa que só servia para entretenimento, não era uma experiência estética, que era o que os grandes artistas causavam. O Manuel Bandeira, que dizia que não tinha paciência com o teatro brasileiro, ele virou fã incondicional do teatro de Nelson, ele rasgava de elogios no jornal. Tanto que é engraçada a cena, porque ele visita lá a redação do Globo e ele ganha os ingressos para a primeira peça do Nelson, Mulher Sem Pecado.
E ele vai sem esperança nenhuma, mas quando ele vai, tipo, ele fica muito feliz com aquilo que ele tava vendo, ele gosta bastante. Como eu já falei aqui, os 3 planos temporais que ele faz era algo novo, e não era algo novo só no teatro brasileiro. Era algo novo no teatro mundial. Deixa eu pegar o nome dele aqui que eu esqueci de novo. Zbigniew Ziembinski, ele já era um conhecedor de teatro mundial. E quando ele pega a peça em mãos, ele fala, cara, ninguém nunca fez isso. E aí passa para a produção. Nelson realmente era um gênio. Os diálogos dele eram sempre perfeitamente escritos. Tem certo rebuscamento em alguns momentos. Você vai ver, tipo, algumas coisas, mas ele nunca era irreal. Tipo, esses rebuscamentos eram, tipo assim, pra embelezar, talvez, os diálogos. Mas ele entendeu totalmente como funcionava a linguagem carioca falada no dia a dia, nas ruas. E ele levou isso ao máximo do potencial. E ele nunca perdia a beleza, essa característica mais marcante dos seus diálogos. Eu vou ler. O quê? Pode-se saber? Você nem faz ideia. Um diário. O diário de uma grande mulher. Ele não sabia porque eu estava mudada. Tão mudada. Como podia saber que era um fantasma? O seu fantasma que me enlouquecia. Se ele soubesse que ia morrer. Pedro. Está assim, hein? Quem manda você fazer o que fez? Eu não fiz nada. Me repeliu? Repeli sim. Eu não gosto de você. Deixei de gostar há muito tempo. Desde o dia de nosso casamento. Bobinha. Sério? Gosto de outro. Alaide, olha bem o que você está dizendo. Gosto sim. Gosto de outro. O que é que está me olhando? Não continue, Alaide. No mínimo você está pensando. Se ela gostasse de outro, não diria. Você Acertei? é completamente doida. Por que você não se ofende com as coisas que eu estou dizendo? Acaso eu vou ligar para aquilo que você disse? Ah, não! Você faz mal em dizer que não mataria nunca sua mulher. Um marido que dá garantias de vida está liquidado. Não me provoca, Alaide. Vou abandonar você. Fugir daqui. Quero ser livre, meu filho, livre. É tão bom ser livre. Usar espartilho. Mas você me provoca. Agora, o que eu já anunciei antes, eu vou falar um pouco sobre as adaptações para o cinema e também sobre as gravações de peças que se encontram no YouTube. Os trechos que eu coloquei até agora são do filme de 2006. Esse foi dirigido por Joffrey Rodrigues, que era filho do Nelson. Joffrey teve esse nome batizado por causa de um irmão do Nelson que morreu de tuberculose. Eu até gostei da escolha do elenco. A Simone Spoladori, como a Laide, ela até deixa desejar em alguns momentos da histeria dela. Eu acho ela exagerada demais às vezes, mas em geral acho que foi um trabalho bem feito. É uma atriz que combina com o papel. Ela consegue dar drama, mesmo sendo às vezes meio canastrona. Eu acho que ela representa bem. Também não tem nenhum filme brasileiro que não tenha problema com atores, né? Até o Alto da Compadecida, que é um show de grandes atores, tem alguns personagens que deixam bastante a desejar. O próprio Jesus, que aparece no Alto da Compadecida, eu acho um ator fraco. Tem outro personagem lá, o Vicentão. Mas o grande problema que eu tenho com essa adaptação é a encheção de linguiça com cena desnecessária, sabe? Que não tem na peça. E também tem cenas de nudez tão desnecessárias, algumas beiram pornografia. Por exemplo, logo no começo, depois da Lady ser atropelada, ela tá na maca do hospital, ela parece totalmente nua, sabe? Tipo, arrancam a roupa dela lá na maca. E não é uma cena bonita de se ver, porque, tipo, ela tá toda estourada, com a cara toda machucada. E aí ela parece totalmente nua, assim, frontal. E só causa estranheza na hora, sabe? Se eles queriam chocar, se eles queriam causar desconforto, eles conseguiram. Mas, enfim, isso aí é problema de cinema brasileiro.
Eu vou colocar uma cena do começo da peça e quando eu falar dos outros eu coloco a mesma cena, pra vocês verem a diferença da produção e da atuação. Madame Clécy? Madame Clécy. Sim, Madame Clécy. Uma que morreu. Morreu? Não morreu? Morreu assassinada. Madame Clécy morreu. Agora saia, já que não quer dançar, é melhor sair. É mentira! Madame Clécy não morreu! Você tá me olhando por quê? Não adianta, porque eu não acredito em vocês! Morreu sim. Foi enterrada de branco. Eu vi. Mas ela não podia ter sido enterrada de branco. Não pode ser. Estava bonita. Parecia uma noiva. Noiva? Noiva ela! Madame Clécy, noiva! A segunda produção que eu vi é de 1974, dirigida por Antunes Filho. Ela foi exibida na TV Cultura em 74, né, como eu disse, dentro do programa Teatro 2. Ele era uma espécie de teleteatro. Era tipo assim, não era para ser um filme, era para ser uma peça teatral gravada, passada na TV. A atriz que faz a Laide é a Lilian Lemertz, não sei como pronunciar isso. E esse filme é bem mais curto, mas ele segue o roteiro bem à risca, ele não tem muita diferença. O outro filme ele volta, ele pula diálogos inteiros, ou ele muda a ordem, mas nada que incomode nesse quesito. Eu não tenho tanto o que falar dessa produção, ela é bem mais curta, mas eu acho que em alguns aspectos ela é superior ao de 2006. Por exemplo, durante as lembranças da Laide, ela tá bem confusa, ela tá ainda tendo problemas para lembrar direito das coisas. E Lúcia é uma personagem que demora para aparecer com o nome de Lúcia. Ela lembrava de uma mulher de véu. Só que acontece, na adaptação de 2006, ela realmente está de véu, a Lúcia, mas dá para ver o rosto inteiro dela. Não tem nenhum segredo. Na outra, eles colocam um jogo de câmeras interessante que nunca dá pra ver direito o rosto dela. Dá pra ver que tem alguém ali, mas ela tá com um véu maior também, que cobre melhor. E também foi em 74 gravada, e ela foi na TV, né? E na TV, se eu não me engano, em 74 ainda não tinha cores aqui no Brasil. Ou tava começando a ter cores, mas dava um tom bem legal, bem clássico assim, em ser em preto e branco. Uma coisa só que me incomodou bastante nessa produção foram as atrizes escolhidas para fazer Lúcia e Alaide. Porque elas não são atrizes, mas atrizes. O problema é que elas aparentam ser bem mais velhas. E na peça elas são descritas como moças jovens e bonitas, e isso acaba com o clima de algumas cenas. Sabe? Porque algumas cenas realmente não fazem sentido delas serem um pouco mais velhas. E da forma como elas agem, não dá o clima que o Nelson queria passar. Madame Clécy? Graças a Deus. Madame Clécy, sim. Uma que morreu. Morreu? Não morreu? Morreu. Assassinada. Madame Clécy morreu. Agora saia. É mentira! Madame Clécy não morreu! Vocês estão olhando. Não adianta. Eu não acredito. Morreu sim. Foi enterrada de branco. Eu vi. Estava bonita. Parecia uma noiva. Noiva? Noiva ela? Madame Clécy, noiva? Por último, eu assisti uma montagem da peça no YouTube e eu não vou nem citar o nome da companhia nem nada porque ela é péssima. Simplesmente péssima. Quem viu o podcast do Quem Tem Medo de Uma Vida Sem Ilusões, é o nome desse podcast, que eu coloco a cena do teatro brasileiro tentando encenar, você deve ver
é aquele nível, cara. Tudo é estúpido, tudo é ridículo. As atuações são superficiais, o humor é bobo, sem timing. Eles sempre enchem de monólogos que não existem de verdade, cara, com uma gritaria desnecessária. Essa peça, eles colocam um monólogo que não existe na Alaide, e eles pegam esse monólogo, e esse monólogo que eles colocam, eu tô repetindo muito monólogo, mas esse monólogo conta a história inteira da peça no começo, em 2 minutos. Ela vai lá e se finge de louca, não sei o que. Tudo bem que ela tem uns roupantes meio loucos, mas tipo, totalmente destoado. Eles fazem a peça para não ter sentido, porque você vai vendo. Eu já comentei aqui sobre a produção da peça, que ela era uma coisa bem difícil. Então o que eles fazem? No começo da Alaide, na peça original, quando ela entra no cabaré, ela vê algumas mulheres assim de vestidos bem chamativos. O que eles fazem? Eles pegam 3 homens e colocam os vestidos assim chamativos, com o rosto pintado, só que tipo assim, eles representam não só essas mulheres como os jornalistas em instantâneo. Então eles estão lá e falam extra, extra, mulher atropelada, e depois começam a agir como se fossem as mulheres. E, cara, sinceramente, esse é o problema do teatro moderno, não moderno, mas contemporâneo aqui do Brasil, porque tudo fica estúpido. Eu nunca fui numa peça que não fosse estúpida, sabe? Tô até hoje procurando uma companhia que não faça tudo ser ridículo. Porque parece que tudo que eles fazem é para ser o contrário do que o cara que escreveu a peça colocou. Morreu, assassinada! Madame Cleci morreu! Agora saia! Mentira! Madame Cleci não morreu! Não adianta, porque eu não acredito! Morreu sim! Enterrada de branco! Eu vi! Mas ela não podia ter sido enterrada de branco? Não pode ser? Mas foi! Estava muito bonita, não é? Parecia uma noiva! Noiva? Noiva ela? Madame Cleci noiva? Madame Cleci noiva! Vocês viram aí, vocês viram a atuação. Bom, eu acho que é isso que eu queria deixar no podcast de hoje. Era mais para falar sobre essa peça. É uma peça curta, né, de ser lida, 3 atos, não é uma de Shakespeare que tem 5 atos, o teatro grego tem 5 atos. É uma peça bem relativamente curta de se ver. Como eu já falei aqui, eu recomendo até a versão de 2006 e a de 74, mas é importante você ter lido a peça, porque você vê realmente o que o diretor queria passar ali. Tem os apontamentos do Nelson ainda escritos. E leiam o teatro do Nelson Rodrigues, tentem fugir um pouco das adaptações para o cinema. Tem algumas que são interessantes, talvez eu comente sobre elas depois, mas a grande parte se transformou em pornô chanchado, infelizmente, ou sei lá, mas não é muito interessante assim. Você vai encontrar algo interessante até na adaptação de 81 do Beijo no Asfalto, a da Falecida de 50 eu achei interessante. Qual mais eu vi? Tem o do Toda Nudez Será Castigado, que eu ouvi falar que é boa, mas ainda não vi, de 60 eu acredito. E basicamente isso. Mas Nelson tem uma obra muito boa. Eu recomendo também as crônicas dele. Eu não cheguei a comentar aqui, mas as crônicas dele são maravilhosas. Eu não recomendo os contos nem o romance dele, porque eu acho que o Nelson acaba se perdendo quando ele escreve isso. É que Nelson era um grande frasista, né? E isso talvez funcione para teatro, isso talvez funcione para crônicas, mas quando você está lidando com um romance, isso acaba incomodando um pouco, fica bem caricato. Eu acho que você pode ser caricato no teatro, mas no romance você perde a força. E os contos dele eram escritos diariamente, então acontece muito, tipo, eles não têm nenhum apelo estético nem nada, são simplesmente historinhas sendo contadas, né? Se você procura uma experiência estética, eu não recomendo que leiam os contos do Nelson. Bom, eu vou deixando vocês aqui. Me sigam no Instagram, no Twitter. Você vai me encontrar
no Instagram como cortaescuro_QE. Meu Instagram pessoal, eu tô com a dicção foda hoje, hein? Meu Instagram pessoal é Androliver_, esse também é o do Twitter, Androliver_, assim direto. E eu vou deixando vocês aqui, eu já falei isso. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.